Eu não desligo a mãe quando vou pra Câmara e não desligo a vereadora quando chega em casa. Uma pergunta que não costumam fazer muito pra homens. Você já ouviu, que linda, tá pedindo voto, mas cadê seu filho? Eu já ouvi isso muito. Hoje em dia eu não ouço tanto mais as pessoas me perguntando quem vai ficar com ele, quanto elas exigindo de mim que eu não tenha isso na minha agenda de prioridades. De um tempo pra cá, eu comecei a receber mais críticas de que eu exploro a imagem do Davi, ou de que eu uso muito o Davi. O Davi é meu filho e o meu cotidiano com o Davi é menos intenso do que eu gostaria que ele fosse. As pessoas são muito cruéis. Se você não se candidata ou se você não ocupa esse espaço por causa do seu filho, elas te acham fraca. Se você ocupa isso e precisa deixar seu filho com alguém, te acham desleixada. Se você traz o seu filho, elas te acham oportunista. Então, na verdade, essas visões diferentes de mundo correspondem a uma metodologia de organizar simbolicamente o lugar das mulheres na sociedade, reclusas cujas presenças são incômodas. Então, a minha presença vai incomodar. Se eu tiver com meu filho, ela vai incomodar. Se eu não tiver com meu filho, ela vai incomodar. Como equilibrar ser mãe e vereador influencia nas suas decisões, sejam nas suas pautas, sejam nas suas ações? Não existe uma conciliação entre ser mãe e vereador. Existe uma mulher integral. Eu não desligo a mãe quando vou pra Câmara e não desligo a vereadora quando chega em casa. Não tem como desligar esses dois lugares. Eles precisam coexistir de maneira saudável, tanto pra mim quanto pra minha família, e de maneira satisfatória pra cidade. Qual foi o caminho que eu escolhi pra isso? Humanizar e normalizar a presença de mães nesses espaços. Eu montei uma equipe com várias mães e isso faz da nossa rotina já naturalizada para a presença de mães e suas crias. Não é uma questão no mandato, quando uma criança adoece e uma das meninas precisa ficar em casa. Isso por si só já é uma grande revolução no espaço público, porque as pessoas esperam de nós que a gente se mutile para caber nesses lugares que não foram feitos para nós. A gente não se mutila para caber em espaços que são hostis a nós. É um mote do nosso mandato, né? Onde não cabe uma mãe com sua cria, não cabe ninguém. O que a gente construiu em matéria legislativa que não existe em lugar nenhum no Brasil. A gente criou o Gabinete Kids, que é o nosso espaço de maternagens dentro da Câmara de Goiânia, e não existe isso no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa. Quando a gente conta isso, parlamentares do Brasil inteiro se inspiram para fazer a mesma coisa. A gente tem leis já sancionadas de enfrentamento ao assédio materno, de promoção do aleitamento materno. Tudo isso só é possível porque é uma mãe eleita. Por isso, por exemplo, que o nosso mandato é que foi responsável pelo restabelecimento do funcionamento das maternidades numa das crises mais crônicas da história recente da cidade de Goiânia. A maternidade é o meu principal método de elaboração política e de percepção da vida.